nós vamos te mostrar agora uma coisa muito bacana. Como é que se pinta um avião. Na verdade, um não, 3. Vamos lá? Opa, e aí, beleza? Ó, like pro canal, like aqui pro nosso trabalho, pro Panda Aviation, e vamos decolar. Vamos mostrar para você como é que se pinta uma aeronave. Mostrar em loco, na verdade, 3 aviões, 3 projetos de pinturas que eu colaborei ajudando a criar e que eu fui lá para dentro do hangar para ver como é que pinta, enfim, e ajudar, porque tem um monte de detalhes, um monte de coisas que a gente tem que decidir na hora. Tudo bem, tem planta, tem desenho, mas na hora de aplicar, a porca torce o rabo. Vamos ver? Então vamos lá, vamos começar aqui a mostrar esse mundo dos bastidores das pinturas com um trabalho que eu fiz para AMAS, aquele grupo de companhias aéreas cuja origem é a Bolívia. E em 2017 eu comecei a trabalhar para eles e a gente fez alguns trabalhos que acabaram saindo, como por exemplo a identidade de 3 companhias. AMAS Bolívia, AMAS Paraguai, que você está vendo aí, que no final não recebeu nenhum avião, e a AMAS Uruguai, que recebeu um único avião. E quando chegou a hora de pintar o primeiro avião, lá fui eu para Guangzhou, na China, cidade mais conhecida em português como Cantão. E essas imagens que você está vendo aí eu fiz durante o processo de pintura, que levou aproximadamente 8 dias. Eu fiquei por 8 dias nos hangares da China Southern, né? Aí você está perguntando, puxa, um avião de uma companhia aérea boliviana, por que ele foi pintado lá na China? Porque o avião originalmente, ou anteriormente, operava para a China Southern. E esse que é um dos maiores complexos de manutenção, reparos e modificações da aviação comercial, são vários hangares em Guangzhou, é um dos mais bem aparelhados do mundo para esse tipo de trabalho. O avião foi pintado num hangar exclusivamente dedicado à pintura, ou seja, cheio de filtros de ar, com toda a preparação técnica, controle de entrada de resíduos, né? Porque imagina, a pior coisa que pode acontecer é ter poeira, ter sujeira no ar quando você está pintando um avião, né? E a gente tinha que entrar e ficar o tempo todo de máscara aí dentro, porque outra coisa que pouca gente sabe é que a tinta para pintar aeronaves é incrivelmente tóxica. Então você não pode nem pensar em respirar, você tem que estar com uma máscara muito poderosa que filtra um monte de coisa e que é equipamento mandatório, assim como proteção para os olhos também, porque realmente essa é uma fumaça bem tóxica. E eu fiquei inspecionando o trabalho, né? Fiquei mostrando e vendo cada detalhe da pintura, a aplicação correta das cores, né? Porque também esse é um aspecto importante, né? As cores têm que estar certinhas, a gente especifica elas no projeto, chega a lata, você tem que conferir amostras, enfim. É um projeto cheio de pequenas nuances. E isso que você está vendo aí é a pintura das várias informações que vão na fuselagem do avião. Quem olha um avião de longe não repara nesses detalhes, não sabe que tem milhares é exagero, mas dezenas, né, dezenas de plaquinhas que são pintadas na fuselagem, na barriga, pelo avião inteiro, né, que são informações que o pessoal de terra tem que ler no trato com o avião no dia a dia. Então, às vezes você leva metade do tempo pintando o avião e outra metade do tempo pintando todas essas plaquinhas. Realmente é um trabalho super complexo que só estando lá ao vivo a gente percebe como é difícil.
no terceiro ou quarto dia de pintura o avião vai ficando pronto, mais cores vão sendo aplicadas, né? As cores, por exemplo, na marca da companhia. E depois que você pinta, você vai analisando cada detalhe, né? Eu estava lá, por exemplo, apontando os erros, ó, as imperfeições de pintura. Essa é a minha mão e eu estou mostrando, olha, aqui não ficou perfeito, tal. A turma depois vai lá e retoca com o pincel. Claro, o principal, né? Eu todo feliz aí com a pintura metálica, né? E aquilo que eu estava falando da máscara aí, né? Tem que usar o tempo inteiro, essa é uma máscara especial, também descartável, né? Os filtros pelo menos são descartáveis. E aí, na medida que o avião vai ganhando as cores, você vai tirando, né? Por exemplo, as janelas aí estão protegidas, né? Porque você aplica a tinta, tem que proteger as janelas. Então, é mascarar, tirar a máscara, põe máscara, enfim. Uma cor de cada vez, tem que ser pintada, tem que esperar secar. Então, enfim, dá para ver que é um trabalho do cão, né? É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. São realmente dias, às vezes semanas de trabalho de equipes dedicadas, equipes com 20, 30 pessoas para pintar um único avião. E nesse caso, a turma estava trabalhando H24, então eu voltava para dormir à noite no hotel, quando chegava no dia seguinte a pintura já tinha andado mais um pouquinho. Mas enfim, a gente tem que fazer isso com muito cuidado, com muita paixão, né? Porque para pintar errado é um palito, né? Para corrigir, eita, aí precisa negociar, e enfim, não é fácil fazer essa negociação quando você está sozinho, rodeado de milhares de chineses que querem pintar o mais rápido possível e tirar o avião do hangar, cumprindo os prazos que são sempre estreitos. Então tem todo essa queda de braços, né, por trás. Aqui outra coisa interessante são chips de pintura, né? As tintas ou amostras de tintas, elas são pintadas primeiro em plaquinhas e tem que ser aprovadas antes de você comprar a tinta e aplicar no avião. Bacana, né? Mas voltando, aí tem todo esse trabalho de empapelar, né? Então você está vendo aí, antes de aplicar a tinta, né? Tem as máscaras, as contramáscaras, que são adesivos super especiais que realmente grudam na fuselagem, né? E a gente começa a ter noção de como vai ficar o trabalho na hora que isso daí está sendo aplicado, né? Tudo é calculado, tudo é medido, né? Tá vendo o cara lá medindo e o tio Panda aqui dando uma conferida, né? Claro, a gente faz isso com plantas como essa, assim, que todas as dimensões estão explicadinhas, né? E depois o pessoal da pintura vai consultando, vai lendo essas plantas mesmo, ó, tá vendo? E vai tomando as dimensões para aplicar corretamente os decais, né? Então, assim, se a gente dá uma olhada num avião, às vezes no aeroporto, não tem consciência do trabalho que dá, quanta gente está envolvida. Realmente é um esforço até físico de subir em todos os lugares e aplicando tudo com as pistolas, né? E tem que ter todo esse controle de poluição, do meio ambiente, não é fácil não. E tá aí o resultado final, né? O Amas Bolívia número 1 pintado. Esse é outro projeto que eu tenho o maior carinho, né? O Portugal Stopover. Uma pintura que eu criei e que foi aplicada a um A330-300 da TAP. O trabalho de pintura foi feito no SEMAN da TAP, Maintenance and Engineering, né? A TAP ME no Galeão. E aí eu fui acompanhar o trabalho de pintura, que foi no mês de junho de 2017, feito lá no antigo hangar da Varig, né? No SEMAN da Varig, que depois virou TAP ME. E aí estão os adesivos que foram aplicados à máquina. Vamos ver um pouquinho do vídeo agora.
aí está o resultado final, né? Inicialmente o pessoal da TAP achou o avião colorido demais, criticaram um pouquinho, falaram, este avião está muito brasileirinho, está muito colorido, nós não somos tão coloridos assim. Mas a ideia era justamente essa, era tirar todo mundo do lugar comum e fazer os pescoços virarem, né? Há duas criações aí juntas no galeão, o azul e o TAP. Mas enfim, a ideia era fazer todo mundo olhar para esse avião, né? Até porque Portugal tem coisas lindas, maravilhosas para oferecer. E a gente usou de alguns lugares comuns, né? Ícones, né? Como o Galo de Barcelos, enfim, isso foi super criticado pelo pessoal. Falou, o Sr. Panda está usando uma imagem que a gente acha meio... tem uma outra expressão parecida com cafona, mas enfim, o avião não era só para eles, né? Era sobretudo para os estrangeiros, e a gente tem a visão icônica de Portugal, né? Enfim, acho que no final fez sucesso e até mesmo os gajos da TAP no final gostaram. Esse outro projeto que eu tenho o maior carinho, né? O Portugal. Eu briguei tanto para esse avião ser pintado, assim, vocês não fazem ideia. O pessoal da TAP, no princípio, eu não queria dizer que a companhia parecia que tinha avião velho. Mas a gente sabe que esse avião viria a ser um dos mais queridos da frota da TAP. Pena que durou pouco. Mas eu fiz questão de acompanhar todo o processo de pintura do avião lá em Lisboa, no hangar. E foi importante porque na última hora a gente mudou algumas coisas e fez o avião ter o resultado final que teve. Uma das coisas que aconteceu no processo foi, por exemplo, a colocação desses títulos, né, do Transportes Aéreos Portugueses. Eu tive que brigar com o time de manutenção lá, porque teve um supervisor que cismou que a porta número 2 não ia ficar entre transportes e aéreos. E foi a maior briga lá, a coisa quase que partiu pro braço, assim. Mas enfim, saiu como a gente queria e eu acho que o resultado é bem legal. Vai lá, Morena, obrigado. Tá bom, digo sim, obrigado.
Uma coisa que muita gente não sabe é que muitas vezes para você repintar um avião você tem que primeiro preparar a base, você tem que lixar. E a gente está vendo o trabalho aí de lixamento da nacelle do motor, né? Porque se você lembrar, o motor no final foi pintado de uma cor metálica para emular, né? Para fazer com que ele se parecesse como naquela época os motores que eram de alumínio, né? As carenagens eram de alumínio, não de fibra, né? Não de compostos como é hoje. Então isso também foi decidido na hora, assim, né? Eu sempre quis pintar a nacelle com essa tinta metálica, mas o pessoal queria branco para facilitar a manutenção e troca. Outra briga também, falei, não, tem que pintar o motor. E o pessoal com raiva do gajo brasileiro aqui. Mas faz parte, né? Fazer o quê? E aí, as máscaras já sendo colocadas, o avião sendo empapelado para pintura, né? E quando eu vi essa marca antiga na cauda, eu confesso que a emoção foi muito grande, assim. Eu fiquei já sonhando em ver o avião acabado, né? Porque eu tenho muito afeto, muito carinho pela TAP. E eles pintaram durante a noite. E no dia seguinte, quando eu voltei para o hangar cedinho, foi uma alegria ver o Portugal pintado assim, com essas cores que são tão icônicas, né? Para mim, cores que evocam a minha infância, né? Porque os primeiros aviões da TAP que eu vi na vida tinham essas cores, essa marca, né? A passarola, como eles dizem, aquela figura alada que fica na cauda. E foi uma satisfação, foi uma emoção ver esse avião pintado. E eu ansioso, né, para rebocarem ele para fora do hangar, coisa que só acabou acontecendo no final do dia. E eu tomei a iniciativa de fotografar o avião saindo do hangar, que são essas próximas imagens que você vai ver agora aí. E eu lembro da minha emoção, já era quase noite, né, dá para ver pela luz assim, né, o avião sendo rebocado. E eu ou filmava ou fotografava. Nesse dia eu optei por fotografar, até porque eu tinha que entregar as fotos para o time de marketing da TAP. Mas é uma linda aeronave, né? Eu fiquei muito orgulhoso desse trabalho. E dias depois, a TAP me assignou o trabalho de fotografar o avião em voo, que são imagens exclusivas, né, que eu fiz a bordo de um Robinson, o avião se aproximando, depois vindo para pousar em Lisboa. Foi uma coisa super bonita, super inesquecível de fazer. Então esse é o meu filhote português. Eu tenho muito orgulho, muitas lembranças muito boas de ter feito esse trabalho para a TAP. E aí, curtiu? Esse é mais um daqueles vídeos que a gente fala que tem coisas que só o Panda Aviation mostra para você, né? Eu duvido que tenha outro canal aí no YouTube mostrando os bastidores da pintura de não uma, mas de 3 aeronaves comerciais. Enfim, se você curtiu, se você acha que esse é um conteúdo bacana, deixa o like que vai ajudar a gente a crescer e continuar fazendo o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço! Blue. 658, 1 clear of the Hong Kong Air 330,